áudio. Estou colocando aqui para gravar a nossa aula. Depois, à tarde, eu disponibilizo para vocês. Pessoal, o gabarito da prova já está no e-book. Então, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a alguma questão da provinha, está lá o gabarito, tá? A Bia, que é a minha estagiária, ela fez uma aula de correção da prova, agora para o eletro, que vai estar no meeting de elétron com a data de hoje, tá bom? Então, se alguém quiser saber da resolução da prova comentada, aí dá uma olhadinha no meeting do segundo eletro, do dia 8/10, que também está lá no e-book de vocês. É só dar uma olhadinha no meeting deles e assistir o comecinho da aula, que é quando a Bia faz os comentários das questões. A prova não era exatamente igual, a primeira questão era diferente, mas a questão 2 em diante, a prova se assemelha, tá? A única questão diferente era a 1. Então, nosso conteúdo, ele vem dando uma sequência, né? Ele vem com uma sequência. Nós começamos lá com os termômetros, fomos seguindo essa sequência, avançando e indo a uma situação particular, que era a situação onde ocorriam transformações gasosas, transformações de gases. Eu vou retomar algumas coisas da aula passada que eu preciso, mas eu já sei que eu parei em transformações isotérmicas. Então, por que eu preciso estudar transformações gasosas? Eu já sei comportamento da matéria, quando ela troca energia térmica com o ambiente, já sei calcular temperatura, já sei calcular aquecimento, já sei calcular transmissão de calor. O que mais eu sei calcular? Eu sei calcular equilíbrio térmico, dilatação de corpos. Agora eu estou numa situação onde eu peguei um estado físico específico, que é o gás, e vou ver como é que esse gás, fisicamente, pode me auxiliar em termos de produção de trabalho, falando fisicamente, tá? Então, eu estudo transformações gasosas, por quê? Porque eu quero sempre observar situações onde um gás expande ou um gás contrai. Se eu estiver falando de uma expansão, o meu gás está aplicando uma força, essa força produz um deslocamento de uma das paredes do recipiente, e nós sabemos fisicamente que toda situação na qual uma força é capaz de produzir um deslocamento, existe nessa situação um trabalho sendo realizado. Então, eu estudo transformações gasosas para saber em quais ocasiões eu consigo fazer com que um gás realize um trabalho. E para que eu quero que um gás realize um trabalho? Eu quero que um gás realize um trabalho porque eu vou usar gás no funcionamento de motores, né? Eu uso transformações gasosas para que um gás transforme trabalho em outra forma de energia, que no caso é energia cinética, energia dos movimentos dos carros, das motos, dos aviões e assim por diante. Então, falar em transformações gasosas para nós significa falar em funcionamento de máquinas térmicas, em funcionamento de motores, que fazem ciclos com diferentes tempos, tem motores de 2 tempos, tem motores de 4 tempos, né? E é onde a gente vai encerrando ali a nossa parte da termodinâmica. Quando a gente estuda em transformações gasosas, eu comentei com vocês na aula passada que a gente fazia algumas idealizações aqui no começo. Então, primeira situação, eu trabalhava com um único gás, tá? Então, eu tenho um gás dentro de um recipiente. Esse gás é um gás idealizado, então ele não é um gás real, né? Ao falar idealizado, eu estou desprezando algumas características desse gás, como forças elétricas, como a massa individual de cada partícula, como transferência de energia cinética em outras formas de energia na colisão das partículas de gás. Então, estou com um gás idealizado lá dentro. E mais, esse gás idealizado, ele está dentro de um recipiente que não sofre dilatação. Ok? Então, a dilatação do recipiente, para mim, também está sendo
desprezada. Então, estou idealizando bem um caso. Depois a gente para de idealizar e vai para situações mais concretas, mais reais. Dentro das transformações gasosas, nós começamos olhando transformações de sistemas que não estão isolados do meio externo. E aí veio 3 transformações: isométrica, isobárica e isotérmica. Na transformação isométrica, eu coloquei um gás dentro de um recipiente e desse gás eu sei volume inicial, que é o volume do recipiente, eu sei a temperatura inicial e eu sei também a pressão que esse gás exerce. Então, sempre que eu falo em transformação gasosa, eu falo em pressão, eu falo em volume e eu falo em temperatura. Essas são as grandezas que a gente trabalha numa transformação gasosa. No caso da transformação isométrica, ela era aquela na qual o volume não mudava, o volume permanecia sempre o mesmo, né? E nessas situações que o volume permanecia sempre o mesmo, eu montei uma relação de proporção entre temperatura e pressão. Eu disse que toda vez que houvesse uma variação de temperatura, a pressão se modificava. E se modificava de uma maneira proporcional. Eu escrevi isso para vocês na aula passada. T alfa P, ou P alfa T. Não lembro a ordem que eu escrevi, mas eu escrevi que o símbolo alfa dizia que existia uma proporção entre essas duas grandezas físicas, tá? Na situação que o volume não mudava. E aí eu fiz 3 gráficos. Eu não dei nomes de leis, igual a professora da Química deu, né? E nem escrevi uma equação para essa transformação gasosa, mas eu fiz um gráfico de pressão por volume, eu fiz um gráfico de pressão por temperatura, vejam se é essa ordem mesmo que eu fiz, e um gráfico de volume por temperatura. Eu não lembro se eu pus isso aqui nos eixos, que às vezes eu inverto um eixo com o outro. Dá uma conferidinha aí nas anotações de vocês, nos prints, nos cadernos. Vejam se eu fiz esses 3 gráficos da isométrica. No caso da isométrica, o primeiro gráfico de pressão por volume que eu fiz, ele ficou uma reta na vertical, porque eu disse para vocês que para uma determinada pressão 1, o meu volume era V1, para pressão 2, o meu volume era V2, que era exatamente igual ao V1. E aí eu disse para vocês que eu colocaria setinhas nesses gráficos. Por quê? Porque o volume, embora seja constante, a pressão podia estar aumentando ou diminuindo. Isso vai depender do que estiver acontecendo com a temperatura. Se a temperatura aumentou, a pressão subiu. Se a temperatura diminuiu, a pressão diminuiu também, mas o volume permaneceu o mesmo. O gráfico da pressão por temperatura eu desenhei como uma reta crescente, porque ele é um processo linear, né? Quando eu dobro a pressão, eu dobro a temperatura e assim por diante. Então, para uma temperatura T1, eu tinha uma pressão P1, para uma temperatura T2, eu tenho aí uma pressão P2. E o último gráfico que eu fiz para vocês, da transformação isovolumétrica, era um gráfico de volume por temperatura que dava uma reta paralela ao eixo do T. Isso é, a temperatura podia passar de T1 para T2, ou de T2 para T1, que o volume permanecia o mesmo. Verifiquem se vocês têm essa transformação aí no caderno de vocês, com essas informações todas que eu coloquei na lousinha agora. Isso é o símbolo da proporção e também aqui os gráficos. Depois eu comentei com vocês, então se não tiver anotado, anotem. Eu falei da transformação isobárica. Na transformação isobárica, de novo, eu colocava o gás no recipiente, olhava volume, temperatura, pressão e trocava energia com o meio externo. Fazia o gás receber calor ou fazia o gás liberar calor. Mas para que a pressão permanecesse constante, aqui eu tinha uma situação bem peculiar, isso é, eu tinha que deixar o êmbolo se movimentar. Isso é, o meu gás obrigatoriamente tinha que expandir
ou o meu gás tinha que obrigatoriamente contrair, tá? E aí, se eu deixo o meu gás expandir e se eu deixo o meu gás contrair, eu não observo variação de pressão. Então, pressão constante nessa situação. E aí, eu comentei também que nesses casos eu tinha uma relação de proporção entre temperatura e volume. À medida que eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Nós estudamos isso até em dilatação de corpos, né? Para toda variação na dimensão do corpo, está relacionada uma variação de temperatura. Quanto mais eu aqueço uma barra, mais essa barra expande. Quanto mais eu esfrio uma barra, mais essa barra diminui o seu comprimento, a sua área ou o seu volume. Fiz 3 gráficos para vocês dessa situação também. Então, isso aqui já é para estar no caderninho de vocês, né? Gráfico de pressão por volume, gráfico de pressão e temperatura e gráfico de volume e temperatura, tá? E aí, o meu gráfico de pressão por volume ficou uma reta paralela ao eixo do V, porque o volume podia aumentar ou o volume podia diminuir, isso dependia da variação da temperatura. Porém, a pressão não se altera. Gráfico de pressão por temperatura também ficava uma reta paralela ao eixo do T. A temperatura aumentava de T1 para T2. Quando isso acontece, o volume aumenta, porém a pressão permanecia a mesma. E um gráfico de volume por temperatura, novamente, uma reta crescente, né? Onde para uma temperatura T1 eu tinha um volume V1 e para uma temperatura T2 eu tinha um volume V2 maior do que T1, ou o contrário. Por isso que é importante aí essas setinhas. Vamos supor aqui, eu já tinha falado dessas duas situações com vocês, mas antes de entrar na isotérmica, que também parece que eu já comentei, vamos supor que eu tivesse uma situação, vou diminuir aqui um pouquinho a minha tela. Se ficar muito pequeno, vocês me avisem, tá? Vamos supor que eu tivesse um gráfico, tá? De pressão por volume. E esse meu gráfico de pressão por volume tivesse um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. E desse gráfico eu tivesse a representação de um ciclo de um motor. Então, o ciclo de um motor fez com que um gás tivesse as seguintes transformações gasosas: de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Então, fechei aqui um ciclo. Desse ciclo, eu posso fazer várias perguntas para vocês. Eu posso perguntar o tipo de transformação de A para B, o tipo de transformação de B para C, o tipo de transformação de C para D, o tipo de transformação de D para A temperatura no A, a temperatura no B, a temperatura no C, a temperatura no D. O trabalho realizado em cada um dos pedaços, de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. O trabalho no ciclo, o rendimento do motor, a variação da energia interna do motor. Então, tudo a partir de um único gráfico. Desse gráfico eu posso tirar N perguntas diferentes, tá? Por enquanto, como a gente só está falando na transformação gasosa, quando eu olho para um gráfico desse tipo, o que eu sei? Eu sei discriminar, pelo menos, a transformação gasosa que ele teve em cada um desses pedacinhos. AB, BC, CD e DA. Tá? Então, quando eu olho de A para B, eu observo que o volume no ponto A, ele vai ter um determinado valor aqui no meu eixo, o volume no ponto B vai ter um outro valor, um valor maior. Então, o volume aumentou, porém, a pressão no ponto A e a pressão no ponto B têm os mesmos valores. Portanto, essa transformação que acontece aqui é uma transformação isobárica.
Porque a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Ele não teve variação de pressão. A temperatura no A é menor do que a temperatura no B, e eu sei que a temperatura no A é menor do que a temperatura no B, porque o volume aumentou. Se o volume aumentou, é porque esse gás esquentou, dilatou, expandiu. De B para C, o que eu observo de B para C? Eu observo que no ponto B, o meu gás tem uma pressão grande, no ponto C, a pressão do gás é menor, quando eu olho aqui para o eixo. O volume no B e o volume no C são os mesmos, então no C eu tenho uma transformação, de B para C, eu tenho uma transformação isométrica. O volume permaneceu o mesmo. Então, não teve variação de volume, não teve expansão do gás, não teve contração do gás. Eu diria, então, que esse gás não realizou trabalho, tá? Ele não deslocou nenhum êmbolo, o volume ficou constante, tá? Diria mais, diria que a temperatura no B é maior do que a temperatura no C. Por quê? Porque a pressão no B é maior do que a pressão no C, tá? O volume manteve constante, mas a pressão diminuiu. Para a pressão diminuir, isso significa que a temperatura deve ter diminuído também. De C para D, eu observo que o volume no C é maior do que o volume no D, então ele teve uma variação de volume, porém a pressão no ponto C e a pressão no ponto D são as mesmas, então de C para D é um processo isobárico de novo. Pressão em C é igual a pressão em D. Mas não é o mesmo processo isobárico que ocorreu de A para B, porque as pressões C e D não têm os mesmos valores que A e B. De C para D, a temperatura diminuiu, tá? O volume diminuiu, isso significa que teve trabalho envolvido nessa situação, porque teve aí deslocamento, variação de volume. De D para A, de novo, eu tenho uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, que é como eu estou escrevendo, né? Porque o volume, de novo, permaneceu constante. Volume D e o volume A são iguais, porém, eles não têm o mesmo valor que o volume B e que o volume C. Então, quando eu olho para esses gráficos, eu consigo interpretar o tipo de transformação gasosa, entre outras coisas. Bom, por enquanto, nós estamos só falando das transformações gasosas. Eu acho que eu não fiz gráficos assim na aula passada, então estou pegando aqui apenas uma situação à parte para relembrar o que eu falei. Aí eu tenho a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o que acontecia nela? Eu não lembro se eu falei tudo dela, mas na transformação isotérmica foi um caso que eu peguei um pouquinho diferente das situações anteriores, que nas situações anteriores eu aqueci o gás, eu coloquei ele numa chama, forneci calor ou retirei calor. Nessa transformação, eu fiz algo um pouquinho diferente. Eu empurrei o êmbolo para baixo. Quer dizer, eu não esquentei o gás na chama de um fogão. Eu simplesmente empurrei o êmbolo para baixo. Poderia ter empurrado para cima, tá? Quando eu empurrei o êmbolo para baixo, uma das variáveis que a gente percebeu que o gás teve, uma das variações que ele teve, foi no volume. Então, nessa situação, o meu gás passou a ter um volume 2, que era menor do que o meu volume 1. Só porque eu empurrei ele para baixo. Eu realizei aqui um trabalho sobre o gás, tá? Empurrando o êmbolo para baixo. Então, o volume 2 é menor do que o volume 1, consequência, tá tudo pertinho lá dentro, a pressão aumentou, né? Tanto que se eu parar de aplicar a força, o gás sobe, o êmbolo sobe, tá? Por quê? Porque o gás vai empurrar o êmbolo para cima. Ele vai voltar a expandir, porque a pressão aqui dentro é muito grande. Consequência, a temperatura se eleva nessa situação. Mas, como esse sistema não está isolado, meu gás, ao ficar quente, ele vai ficar numa temperatura maior do que a ambiente, ele tende a entrar em equilíbrio térmico, portanto, ele vai
liberar energia térmica. Ele vai liberar calor para o meio externo. E aí, nessa condição específica, que eu deixo ele liberar calor para o meio externo, eu faço com que esse gás permaneça numa temperatura constante. E aí eu consigo a transformação isotérmica. Se eu tivesse puxado o êmbolo para cima, a pressão diminuiria, o volume aumentaria, a tendência é o gás resfriar. O gás estando mais frio que o ambiente, ele troca calor com o ambiente, recebendo energia térmica para manter a temperatura dele constante, tá bom? E aí, nessas situações, eu não sei se eu cheguei a construir o gráfico. Se eu cheguei, eu vou construir de novo, tá? Eu fiz o gráfico de pressão por volume, eu fiz o gráfico de pressão por temperatura e fiz o gráfico de volume e temperatura. Eu sempre começo pelos últimos aqui, porque fica mais fácil a construção, tá? Volume e temperatura, como a temperatura é constante, estava uma reta na vertical. Verifiquem se eu fiz isso aí no caderninho de vocês. Isso é, a temperatura 1 e a temperatura 2 era a mesma, porém, o volume poderia se alterar, passando de V1 para V2 ou de V2 para V1. Dependia aí do que acontecia com a pressão. Nesse caso, eu escrevi uma relação de proporção entre volume e pressão. E aí eu disse que a pressão era proporcional a 1 sobre o volume. Eu coloquei o 1 aí na frente da minha proporção, porque pressão e volume agora estão variando, mas de maneira inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, quando o volume aumenta, a pressão diminui. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. Então, eu montei aí para vocês essa expressão de proporção ainda, né? Mas aí com um inverso. O gráfico de volume e temperatura era semelhante, o gráfico de pressão e temperatura era semelhante ao gráfico de volume e temperatura, né? Para uma mesma temperatura T1 e T2, eu observava uma variação de pressão de P1 para P2, funcionando no inverso do anterior. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Quando a pressão diminui, o volume aumenta. E aí, o gráfico de pressão por volume, embora eles sejam inversamente proporcionais, aqui eu já não sei se eu falei para vocês ou não, esse gráfico não ficava uma reta decrescente, tá? Por que ele não ficava uma reta decrescente? Porque esse processo de liberação da energia interna do gás para o meio externo, ele não ocorre de uma maneira linear com o passar do tempo, tá? Então, quando eu penso num gráfico de pressão por volume, onde, para manter a temperatura constante, o meu gás precisa liberar energia para o meio externo, o meu gráfico, infelizmente ou felizmente, ele vai ficar uma curva, tá? Não gosto de uma curva muito acentuada, eu costumo colocar uma curvinha assim, ó, ou mais de uma curva. Essas curvas recebem o nome de isotermas. Então, se eu tiver um ponto na curva aqui de baixo, A, e um ponto B nessa mesma curva, eu vou dizer que a temperatura A e a temperatura B são as mesmas, porque o ponto A e B pertencem à mesma isoterma. Se eu tiver um ponto C e um ponto D na curva ali de cima, o ponto C e o ponto D também têm mesmas temperaturas, porque estão na mesma isoterma, porém, a temperatura de C e D é diferente da temperatura de A e B, porque eles estão em curvas diferentes. Quanto mais afastada for a minha curva do eixo do meu gráfico, maior é a temperatura. Quanto mais próximo do eixo do gráfico, menor a temperatura. Daqui a pouquinho eu falo por que isso acontece, tá?
Se eu falei dos gráficos para vocês de isoterma, então eu fiz esses desenhos aí para vocês na lousinha e vocês anotaram no caderninho de vocês. Vou pôr aqui mais um ciclo, só para a gente interpretar. Vamos supor que eu tenha um gráfico de P e V, e esse gráfico de P e V tem os pontos A, B e C. De A para B, eu tenho uma curva, não é uma reta, é uma curvinha, de A para B. De B para C, eu tenho aqui uma retinha, e de C para A, eu tenho aqui uma outra retinha. Tem um ciclo de um motor. De um motor ABC, uma máquina térmica que funciona nesse ciclo ABC. O que eu sei dizer sobre esse ciclo ABC? O trecho AB, por ele ser uma curva, ele é uma isoterma. Portanto, o trecho AB é um processo isotérmico de transformação gasosa, tá? Olha, ele fechou um triângulo ali. Isotérmico. Temperatura constante. Não tem variação de temperatura. De B para C, mas ó, o volume aumentou e a pressão diminuiu, tá? Então, o volume foi de VA, que era um volume pequeno, para um volume VB, que era maior, e a pressão foi de PA, que era um valor alto, para um valor PB, que era um valor mais baixo. Quando eu olho de B para C, o que eu sei que acontece de B para C? De B para C, o volume diminui, o volume em B é maior do que o volume em C, porém o valor da pressão para o ponto B e para o ponto C são iguais. Então, de B para C, o processo é um processo isobárico, no qual o volume diminui, então eu poderia dizer, olha, tem uma variação de volume negativa, o volume está diminuindo, tá? Consequência disso, a pressão, a temperatura também diminuiu. O gás contraiu. Se ele contraiu, é porque a temperatura dele abaixou. Depois eu posso pensar de B para A. Então, isobárico não tem variação de pressão. Aí, quando eu penso de C para A, esse processo é um processo isovolumétrico ou isométrico. O volume em C e o volume em A têm o mesmo valor, então não tenho variação de volume, porém, eu vejo que a pressão aumentou, então eu tenho uma variação de pressão positiva. Se a pressão aumentou, é porque a temperatura aumentou também. Quando o volume não muda, eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Só no caso aqui da isotérmica, né? Deixa eu só fazer mais. Deixa eu aumentar a minha lousa. Vocês não estão escrevendo no chat, depois qualquer coisa eu volto ali no chat, tá? Então, no caso da isoterma, a temperatura não mudou, mas eu observei que de A para B teve uma variação de volume positiva e uma variação de pressão negativa. Ficou faltando só essa informaçãozinha quando eu fiz a análise desse gráfico, tá? Então, eu analisei um gráfico qualquer de P e V, onde eu tinha os três processos de transformações gasosas, certo? Eu escrevi três relações de proporcionalidade, tá? Eu não sei se a Ana Paula fez a dedução para vocês. Eu não vou fazer aqui, depois eu gravo uma aula só da dedução da equação para vocês, senão eu vou perder 50 minutos para deduzir uma equação aqui que vocês já conhecem, tá? Que é a chamada equação geral dos gases. Então, depois eu gravo uma aula, ou vocês podem também consultar no YouTube, dedução da equação geral dos gases. Com certeza, algum professor de química ou de física já gravou aí uma dedução para essa equação, tá? Eu tenho três relações de proporcionalidade. A primeira, que era da isovolumétrica,
que me dizia que temperatura era proporcional à pressão. A segunda era para isobárica, que me dizia que a temperatura era proporcional ao volume. E a última, a isotérmica, que me dizia que a pressão era proporcional ao inverso do volume. Existe uma maneira de eu juntar essas três expressões de proporção e montar uma equação, tá? Aqui eu não montei a equação, porque eu usei o símbolo da proporção. Ó. Alfa, para mim, significa um aumenta, o outro aumenta, tá? Então, eu usei só o símbolo da proporção. Que relação é essa que a professora de Química demonstrou, falou, comentou, sei lá o que ela fez com vocês? É a seguinte. Ela disse que pressão, volume e temperatura era proporcional a um número constante, tá? Em física, nós igualamos isso com a letrinha K. Aqui eu estou continuando usando a expressão. Então, eu relacionei temperatura com pressão, temperatura com volume, pressão com volume. Se eu juntar tudo, eu chego nessa relação aqui. E eu vejo que isso é proporcional a uma constante. Só que essa constante, ela depende muito de um fator. Que fator é esse? O número de partículas que eu estou colocando dentro do meu recipiente. Que no caso da física, nós chamamos isso de número de mols. O número de mols, ele determina também a massa de um gás, né? Ele é a relação entre a massa do gás e a massa molar. Então, essa constante, né, essa proporção, na verdade, PVT, está relacionada com o número de mols. Quanto maior o número de mols eu tenho dentro de um recipiente, eu modifico condições de pressão e de temperatura. Tá? O volume é sempre determinado aí pelo volume do recipiente, e não pelo volume, o volume não está relacionado diretamente ao número de mols, mas pressão e temperatura, sim, porque a partir do momento que eu tenho um volume determinado, né, a pressão aumenta ou diminui, a temperatura aumenta ou diminui, dependendo da quantidade de mols que estiver dentro do meu recipiente. E aí, a professora de Química, ao escrever essa relação de proporção, levando em consideração o número de mols, ela usou uma constante de proporcionalidade, chamada de constante geral aí dos gases, um tal de R. E escreveu para vocês uma expressão que era PV igual a NRT, conhecida também como equação de Clapeyron, tá? Que foi o cientista aí que montou essa expressão. Sinalizem para mim no chat se vocês viram essa equação de Clapeyron, PV igual a nRT, nas aulas de Química, se vocês fizeram exercícios sobre isso. Lembrando que N é o número de mols, e ele é calculado como a massa de um gás dividido pela massa molar. Beleza. Depois eu volto, dou os valores desse R para vocês, está tudo até no e-book da sala, bonitinho. Como o produto PVT é proporcional aí, ele é sempre constante, que foi o que eu escrevi aqui, para um determinado número de mols, isso é, se eu tenho um gás dentro de um recipiente e eu não abro esse recipiente, o número de mols fica constante lá dentro, né? Coloco um gás dentro de um êmbolo, não abro, e aí eu vou ter sempre o mesmo número de mols aqui dentro. E aí eu posso relacionar transformações isotérmicas, isobáricas, isométricas e assim por diante. E aí essa minha relação de proporção, ela fica a seguinte: P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, que é igual a P3, V3, T3. Isso é, o produto da pressão e volume dividido pela temperatura vai dar sempre um número constante, de acordo com a quantidade de mols que tiver dentro do meu recipiente, tá? Essa constante aí vai depender do número de mols. Equação geral dos gases, e aí a professora de Química disse, olha, numa transformação isobárica,
vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Porque numa transformação isobárica, os P's são iguais, a gente cancela as pressões. Vocês fizeram alguns exercícios disso, com certeza. No caso de uma transformação isométrica, vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, porque na isométrica a gente cancela os V's. E aí, no caso de uma transformação isotérmica, eu vou ficar com P1V1 igual a P2V2, porque aí eu cancelo as temperaturas. Então, vocês devem ter feito aí alguns exercícios que usava PV igual a nRT ou PVT-Povotok, que é o que o pessoal da química costuma falar, né? PVT-Povotok. Pressão, volume e temperatura inicial, né? Numa outra condição aí, 0 e I. Fizeram exercícios disso, e aí fica uma coisa muito importante para nós lembrarmos, que nessas transformações, obrigatoriamente, a temperatura deve estar na escala Kelvin. Nos nossos exercícios, muitas vezes aparece na escala dos Celsius. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar essa temperatura em Celsius e somar com 273. Essa transformação de unidade, ela deve ocorrer antes da resolução dos exercícios. Eu não posso transformar depois que o meu exercício estiver feito. Isso é, ele me dá uma temperatura 1 em graus Celsius, ele quer saber o T2. Aí eu vou lá, eu uso o T1 em graus Celsius, acho o T2 em graus Celsius e converto no final. Isso vai dar errado, tá? Então, tenho que converter antes de realizar as continhas. Essa equação geral dos gases, a professora de química provavelmente usou com essas transformações isométrica, isobárica, isotérmica, que é aquelas que eu estou com gás em sistema não isolados. Porém, ela também é válida para os sistemas isolados. No caso dos sistemas isolados, vai surgir uma transformação gasosa, que na física é muito útil e muito importante, que é uma tal de transformação adiabática. Todas essas expressões são válidas, tá? P1, V1, T1, P2, V2, T2, PV igual a nRT, isso é válido. Mas o que essa transformação adiabática, ela tem de especial para nós cientistas? Ela é uma transformação que acontece se o meu sistema estiver isolado. O que a gente vai chamar de sistema isolado? Aquele sistema que não troca energia térmica com o meio externo. Isso é, ele não troca calor. Tá, se eu tenho um motor que não troca calor com o meio externo, esse motor ele vai ter uma eficiência muito grande. Ah, mas meu motor tem ciclos, né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo do motor, né? Eu não consigo ter um motor com 4 tempos adiabáticos. Aí eu teria um motor que ele funcionaria assim com uma conservação de energia de 100%, né? Toda a energia que ele recebe, ele transformou em trabalho, aí esse trabalho virou energia de novo, essa energia virou trabalho, esse trabalho virou energia, essa energia virou trabalho. Isso foi acontecendo de um modo perpétuo. Fisicamente, isso não é possível. Mas o meu motor, que tem um melhor funcionamento, ele tem 2 processos adiabáticos e 2 processos isotérmicos. Antes, vamos entender o que é esse processo de transformação adiabático, tá? Então, eu tenho um gás dentro de um recipiente. Esse recipiente está fechado, então o número de mols do gás não vai se alterar. Se eu abrir o recipiente, o número de mols do gás se altera. Esse gás tem um volume 1, uma temperatura 1 e exerce uma pressão na parede do recipiente 1. Eu não deixo ele trocar calor, tá? Eu faço o quê? Eu realizo um trabalho sobre esse gás. Significa que eu vou realizar um trabalho sobre esse gás. Eu vou empurrar
esse êmbolo para baixo. Quando eu empurro esse êmbolo para baixo, a gente já viu o que acontece quando empurra um êmbolo para baixo. A gente sabe que ao empurrar o êmbolo se desloca, portanto, a minha força produziu um deslocamento, eu realizei um trabalho sobre o gás. Consequência, o volume diminuiu, acabamos de ver isso. A pressão aumentou, porém, como o meu sistema está isolado, ele não vai conseguir trocar temperatura com o meio externo para entrar em equilíbrio térmico. Portanto, ele não vai liberar calor. Se ele não libera calor, esse gás fica muito aquecido aí dentro. Então, eu vou ter uma temperatura 2 maior do que uma temperatura 1. Dependendo do quanto eu comprimir, essa temperatura pode aumentar tanto a ponto desse gás sofrer uma explosão. O gás explode, porque a temperatura fica muito alta, a pressão aí dentro fica muito alta, e esse gás vai sofrer uma explosão. Sofrendo explosão, ele empurra o êmbolo para cima. E ao empurrar esse êmbolo para cima, o gás expande, realiza trabalho. Isso é, para expandir, ele não precisou receber calor do meio externo, eu não precisei aquecer ele, tá? A própria energia interna do gás fez ele expandir. Então, nessa situação, variou tudo: volume, pressão, temperatura, mas eu não deixei o meu gás trocar energia com o meio externo. Se eu deixasse trocar energia com o meio externo, era uma transformação isotérmica. Liberou calor, temperatura não aumentou, permaneceu a mesma, entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Nessas situações adiabáticas, eu só faço um gráfico, que é o gráfico de pressão por volume. Os outros eu não faço. Por que a gente não faz gráficos de outras situações, de pressão por temperatura, de volume por temperatura? E nós vamos descobrir mais para frente que o gráfico que importa para a gente é o gráfico de pressão por volume. Por quê? Se o volume muda, é porque o meu pistão sofreu deslocamento. E aí teve trabalho. Então, o gráfico de pressão por volume, ele vai estar relacionado com a grandeza física trabalho. O que a gente já viu de gráfico de pressão por volume? A gente já viu da isobárica, da isotérmica, da isométrica. Eu vou pegar aqui o gráfico da isotérmica. Que era mesmo o gráfico da isotérmica? Eu tinha duas curvas ou mais curvas representando diferentes temperaturas. Então, aqui eu tenho uma isoterma, que eu posso dizer que meu gás está numa temperatura A, e aqui eu tenho uma outra isoterma, que eu vou dizer que meu gás está numa temperatura B, onde a temperatura B é maior do que a temperatura A. Como que eu sei isso? Simples. Eu sei isso porque eu sei que PV é proporcional a T. PV é nRT, não é isso? Então, quanto maior o produto PV, maior é o T. Então, eu tenho que olhar produto PV para saber temperatura. Quando eu pego, por exemplo, na reta A, qualquer ponto da reta A está na mesma temperatura. Por que qualquer ponto da reta A está na mesma temperatura? Porque quando eu pego esse ponto aqui em particular, vou chamar esse ponto aqui de ponto 1, e eu faço o produto P1, V1, eu vou achar um número. Se eu pegar um outro número aqui, ó, 2, pegar P2, V2. Vejam, o volume é maior do que o V1, mas a pressão 2 é menor do que a pressão 1. O produto P2, V2 vai dar o mesmo resultado que o produto P1, V1. Se eu pegar um terceiro ponto, nessa minha reta, nessa minha curva, né? Um terceiro ponto. Nesse terceiro ponto, eu vou ter uma pressão menor e um volume maior ainda. E aí, quando eu fizer o produto P3, V3, eu vou achar o mesmo valor de P2, V2, eu vou achar o mesmo valor de P1, V1. Porém,
Se eu pegar um quarto ponto na reta aqui em cima, eu não vou achar os mesmos produtos PV. O volume é até o mesmo aqui, ó, V2. Mas a pressão já não é a mesma. Então, se a pressão aqui em cima é maior, até posso ter o mesmo volume, mas o fato da pressão aqui ser maior, já me diz que a temperatura na curva de cima vai ser maior. Então, quanto mais afastado eu tiver do eixo, maior vai ser o meu produto PV, porque maiores vão ser os valores de P e maiores vão ser os valores de V. Então, eu sei temperatura olhando as posições em relação aos eixos. E eu sei temperatura sempre fazendo o produto PV. Aí eu sei, ó, a temperatura aumentou, a temperatura diminuiu, à medida que eu estou olhando para os números, né? Que a gente vai falar que é da pressão ou do volume. Então, esse gráfico é o mais importante para nós. Tá, mas esse gráfico não é de uma adiabática. Esse gráfico é de uma isotérmica. Ou melhor, de duas isotérmicas. Uma curva A e uma curva B. Para ser uma adiabática, aí é que está a coisa bonita, ó. Uma adiabática, ela é uma curva intermediária entre as minhas duas isotermas. Não é uma reta, é uma curvinha aqui, ó, intermediária. Tá? O que essa curvinha aqui está me mostrando? Se eu colocar uma setinha para baixo, ela está me dizendo o seguinte, ó. Eu estou indo da curva de temperatura B para a curva de temperatura A. A temperatura em B é maior do que a temperatura em A. A temperatura diminuiu. Consequência, com a diminuição da temperatura, a pressão caiu. A pressão aqui em cima era maior do que a pressão aqui embaixo. Porém, esse gás estava expandindo. Ele estava aumentando o seu volume. Aí ele teve, por exemplo, uma transformação isotérmica nesse trecho aqui, ó. Isotérmico. Aqui é isotérmico, ó. Tá? E aí depois ele pode ter feito isso aqui, ó, de novo. Tá? Veio para cá. Aqui uma outra isoterma, ó. Só que nessa outra isoterma, o que aconteceu? Ele foi de uma temperatura baixa para uma temperatura mais alta, só que ao mesmo tempo que ele variou a temperatura, a pressão aumentou e o volume, durante esse período, estava diminuindo. Sempre que eu tiver um ciclo com duas isotermas e duas adiabáticas, eu estou falando de um ciclo muito específico na física, que é chamado de ciclo de Carnot. É onde o meu motor tem a maior eficiência possível. Por quê? Porque em duas etapas, ele não precisa trocar energia com o meio externo para ter trabalho sendo realizado, que são as adiabáticas. Tá? Tem trabalho acontecendo, mas ele não precisa receber energia do meio externo. E quando eu tenho isotermas, o que acontece? Eu não tenho variação de temperatura do gás, portanto, todo o trabalho que eu realizo, né, ou que o gás realiza, ele vai ser efetivamente utilizado no funcionamento do motor, porque ele não vai aquecer o meu motor. Afinal de contas, ele não está aquecendo o gás. Então, eu tenho dois processos onde o gás não sofre aquecimento, então, o gás não sofre variação de temperatura, portanto, se ele não sofre variação de temperatura, todo o trabalho realizado sobre o gás ou pelo gás vira trabalho efetivo do motor, e eu tenho dois processos adiabáticos, que é aquele no qual o meu motor não precisa receber energia de meio externo. O gás, por si só, explode e realiza trabalho, tá? Então, esse é o motor mais eficiente que a gente tem no processo adiabático. Numa transformação adiabática, como nada é constante, o produto P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2, e eu não vou cancelar nada.
tá? E eu só vou falar do uso desse ΔQ quando eu entrar em leis da termodinâmica. Então, nós já sabemos o que é um processo isotérmico, um processo isobárico, um processo isométrico e um processo adiabático. Inclusive, mencionando aí os ciclos. A professora de Química deve ter falado com vocês de algo chamado mistura gasosa. Importantíssimo para nós no nosso dia a dia. Por qual motivo? Quando eu falei para vocês da definição de transformações, eu fui bem clara. Eu disse eu tenho um cilindro, eu tenho um êmbolo, e aqui dentro eu coloco um gás. Um só. Hidrogênio, tá? Nitrogênio, um único gás. No meu dia a dia, eu não uso um único gás no funcionamento de um motor, tá? Eu tenho um motor a álcool, eu tenho um motor a diesel, eu tenho um motor a gasolina. Sempre que eu estou falando em motores, eu estou falando num combustível que, quando ele é injetado dentro do meu cilindro, ele é injetado numa determinada pressão, numa determinada temperatura, no estado gasoso. E aí, o que faz isso? A injeção eletrônica. Tem algo injetando combustível aqui dentro, para mim, que vai estar misturado com oxigênio, tá? Tem partículas de água aí dentro. Então, eu tenho uma mistura de gases nos meus motores. Então, é uma mistura gasosa. Não é um único gás. Quando eu misturo vários gases, o que acontece com pressão, volume e temperatura? Eu vou pedir um segundinho só para vocês, que o meu interfone está tocando. E aí, meu cachorro vai lá e vai atrapalhar. Tá ok. Muito obrigada, viu? Tchau. Não vou sair com as meninas. Não precisa se desesperar, que eu não vou sair. Agora meu cachorro fica desesperado, porque eu tô com o interfone, ele acha que eu vou sair de casa, né? Mas não preciso sair. Desculpa aí, pessoal. Isso aqui dá aula em casa, né? No colégio também ia ser interrompida por alguém que ia querer entrar na sala, dar recados e assim por diante. Então, vamos voltar aqui nas nossas misturas gasosas, tá? Então, eu vou ter vários gases se juntando para fazer o meu motor funcionar. E aí a minha pergunta fica: o que acontece com pressão, volume e temperatura quando eu tenho mistura de vários gases simultaneamente? Então, a Ana Paula comentou com vocês que, se eu pegar um recipiente, nesse recipiente que eu desenhei qualquer coisa aqui, né? Esse recipiente eu vou chamar de recipiente A. Dentro dele, eu posso colocar um gás com um número de mols determinado, que eu vou chamar de Na. Eu sei que, quando eu coloco esse gás dentro desse recipiente, ele se distribui dentro desse recipiente, e aí esse gás passa a ter o volume e o formato aí do meu recipiente, que eu vou chamar de VA. Dependendo das dimensões do meu recipiente, esse gás vai exercer uma pressão na parede desses recipientes, que eu vou chamar de PA, e esse gás possui uma certa movimentação que está relacionado com a temperatura dele, e aí nós chamamos essa temperatura de TA. Vou pegar um segundo gás num outro recipiente, que eu vou chamar de recipiente B, é outro gás, tá? Outro calor específico, outra matéria. Então, número de mols, NB. Esse gás se espalhou dentro desse recipiente, então ele ocupou um volume VB. Ele tenta empurrar as paredes do recipiente com uma pressão PB, e esse gás exerce, ele tem, né, agitações lá dentro, que fazem com que ele tenha uma temperatura TB. Vou pegar mais um gás. Vou pegar um terceiro gás. Um recipiente C. E esse gás desse recipiente C tem um determinado número de mols, ocupa o volume desse recipiente, exerce pressão na parede dos recipientes e também tem
uma determinada temperatura. O que a gente já sabe da mistura gasosa, que a gente já aprendeu, né? Se eu pego coisas que têm temperaturas diferentes e junto todas elas, elas vão entrar em equilíbrio térmico. E aí a gente já sabe que a soma de todas as trocas de calor tem que dar zero. Equilíbrio térmico. A gente já estudou isso. Aquele que tem maior temperatura perde energia térmica. Aquele que tem menor temperatura ganha energia térmica. Só vai ganhar a quantidade de energia térmica que o outro perdeu. Nós sabemos calcular esses deltas Qs. E como é que a gente calcula esses deltas Qs? M, C, delta T. Tá? E aí eu sei a massa do gás, porque eu sei o número de mols. Eu sei o calor específico do gás, porque eu sei que substância ele tem. Eu sei a temperatura inicial. E aí, quando eu somar todas as trocas de calor, eu vou achar aí a temperatura final de equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico é uma coisa que a gente já sabe, caiu até na nossa prova do terceiro bimestre, tranquilinho. Então, sei calcular a temperatura da mistura, porque é uma temperatura de equilíbrio térmico. Já. Agora, o volume dessa mistura. Como é que eu vou calcular o volume dessa mistura? Agora vai depender, né? Vai depender do quê? Pode ser que eu coloque o gás B e o C dentro do recipiente A. Se eu misturar o A com o B e com o C dentro do recipiente A, o volume final da minha mistura vai ser o volume do recipiente A. Pode acontecer de eu querer misturar o gás A com o B e o C, colocando todos eles dentro do recipiente B. Então, se eu levar o gás A para o recipiente B e levar o gás C para o recipiente B, o volume da minha mistura vai ser o volume do recipiente B. Posso também levar o gás A e o gás B para dentro do recipiente C. Se eu fizer isso, o volume da minha mistura vai ser o volume final do recipiente C. Também poderia pegar o A, o B e o C e colocar eles num terceiro recipiente D. Isso é, pego o A, levo para o novo recipiente, pego o B, levo para o novo recipiente, pego o C, levo para o novo recipiente e faço a mistura aqui dentro desse novo recipiente. O que quer dizer que o volume da minha mistura vai ser o volume deste novo recipiente. Poderia ainda pegar o A, o B e o C e ligar eles por mangueiras. Posso até considerar essas mangueiras de dimensões desprezíveis, que é para não considerar que o gás vai ficar parado aí dentro, né? Mas eu posso ligar mangueiras entre eles, misturando, de tal forma que o volume final da minha mistura vai espalhar, vai vir gás B para o recipiente A, vai vir gás C para o recipiente A, vai vir gás A para o C, eles vão começar a se misturar tudo aqui dentro. E aí o volume final da minha mistura vai ser o volume do A, mais o volume do B, mais o volume do C. Então, quando eu falo em mistura gasosa, o volume da mistura, ele não depende do gás, ele depende do recipiente, tá? Onde é que eu vou misturar esses gases? Então, o volume final da minha mistura não depende do gás. Agora, a pressão da minha mistura depende do volume do recipiente. Se eu misturar todos esses gases num recipiente muito grande, o volume dele é muito grande, a pressão vai ser pequena. Se eu misturar todos esses gases num recipiente pequenininho, a pressão vai ser muito grande. Então, olha aí. Quantidade de calor depende de equilíbrio térmico, volume depende de recipiente, pressão depende do recipiente, que eu não sei qual que é. Quando a gente for falar em mistura gasosa, uma coisa é muito certa para nós, físicos, e para nós, químicos. Quando eu realizo a mistura gasosa, o número de mols da minha mistura é o número de mols do gás A, junto com o número de mols do gás B e junto com o número de mols do gás C. Eu estou juntando essas massas, né? Então, se eu estou juntando essas massas,
Não importa o recipiente que eu tenha, o resultado final, dentro desse meu volume, vai ser a junção de todas as massas, a junção de todos os números de partículas que eu tenho aí. Se eu tenho 300 átomos ali no A, 300 átomos no B e 300 átomos no C, quando eu misturo tudo, eu tenho 900 átomos. Tá? Então, eu consigo somar os números de mols. E é exatamente isso que a gente vai fazer quando a gente estiver falando nas misturas gasosas, não pensando em calor, né? Não pensando aí nessa variação toda que a gente tem de volume e pressão, mas juntando tudo de uma vez só. De que maneira? PV é NRT. Vou isolar o N. Para isolar o N, eu fico com PV dividido por RT igual a N. Então, isso aqui é o número de mols. E eu vou fazer essa substituição aqui nessa expressão de somatória que eu escrevi aqui. Peraí que agora deixa o meu cachorro quietinho. Jó, Jó, João. Vem cá. É que ele vê movimento aqui fora de casa, ele late. Perdão, pessoal, desculpa. Então, vou trocar esse N pelos produtos PV-RT. Então, o número de mols da mistura, eu vou escrever como sendo pressão da mistura, volume da mistura, dividido por R, temperatura da mistura. NA vai ser a pressão do gás A, multiplicado pelo volume do gás A, dividido pelo R. Agora ele vai ficar colocando esses triangulinhos aí que eu não gosto. Dividido por R, vezes o TA. Quem é o NB? Pressão do gás B, multiplicado pelo volume do gás B, isso dividido pelo R, temperatura do gás B. NC. NC. Cachorrinho. Depois eu vejo o Edson. Tá, obrigada. Vem cá, João, por favor, cachorrinho. Daqui eu tenho número de mols C, como sendo pressão do gás C, volume do gás C, dividido por R, vezes a temperatura do gás C. Então, toda vez que eu tiver uma mistura gasosa, eu vou fazer pressão da mistura, vezes volume da mistura, dividido pela temperatura da mistura, igual a somatória de todos os P's, V's e T's. Ok? E aí eu acho que a professora de Química falou também sobre isso com vocês. Então, o que eu espero que vocês já tenham visto em Química é equação geral dos gases, eu espero que vocês já tenham visto em Química, com transformações isotérmicas, isobáricas, isométricas. Então, isso aqui é algo que eu espero que tenha visto. Conhecendo a Ana Paula do jeito que eu conheço, eu acho que a Ana Paula até mencionou gráficos com vocês. Não sei se ela fez exercícios com gráficos ou não, mas eu creio que ela deve ter mencionado, tá? Mas exercícios com equação geral dos gases, vocês podem não lembrar, mas vocês devem ter feito exercícios desse tipo, tá? Já aproveitei e mencionei a transformação adiabática, e a Ana Paula deve ter falado das situações de misturas gasosas também com vocês, tá? Então, eu só estou, de certa forma, relembrando um assunto da química que eu vou utilizar nas minhas aulas de física. Aqui eu vou abrir o e-book de vocês para chamar a atenção de algumas coisas que estão lá no e-book, que precisam estar no caderno de vocês, para quando vocês forem resolver exercícios que envolvam transformações gasosas. Então, deixa eu abrir aqui o e-book da sala, tá? Deixa eu ir aqui no segundo Eletromec. Deixa eu abrir ele para falar para vocês de algumas anotações específicas. Na semana que vem, já está programado aqui no meu class, vocês vão receber o e-mail da semana. Não na segunda, vocês vão receber na quarta-feira,
porque segunda é emenda com feriado. Então, na segunda-feira nós não teremos aula, tá? Então, na quarta-feira, vocês vão estar recebendo o e-book não, o Class, e-mail lá no Class, falando de uma lista de exercícios, que é a nossa primeira atividade do quarto bimestre, e é uma listinha de transformações gasosas. Está aqui no e-book já a lista, e está lá no e-mail que vocês vão receber na quarta-feira. Essa lista, vocês vão fazer essa lista por inteiro, tá? Para me entregar na data que vocês vão estar lá avisados, lá no Class. Tem, acho que, um exercício dessa lista que eu vou pedir para vocês não fazerem, que é o exercício 19. Então, se puder anotar aí, o exercício 19 não deve ser feito, porque esse exercício 19, ele envolve o conceito de velocidade. Eu ainda vou deduzir uma equação para vocês, onde o conceito de velocidade vai aparecer. Então, da lista toda, o 19 não deve ser feito, mas ela é uma lista que envolve transformações gasosas, tá? PV igual a nRT. Tem 33 exercícios nessa lista, dos quais vocês vão fazer apenas 32, já que o 19 não vai ser feito. Nessa lista, é importante lembrar que, no enunciado dos exercícios, seja ele um gráfico, ou seja ele um enunciado escrito, eu preciso olhar a unidade da temperatura, tá? Na maior parte das vezes, o nosso exercício, ele traz a temperatura em graus Celsius. Então, antes de resolver o exercício, eu preciso transformar essa temperatura de graus Celsius para Kelvin, somando 273. Outra coisa que eu preciso lembrar em relação aos exercícios que a gente vai resolver. Exercícios, alguns deles vão vir com o valor da constante R, outros não. Pode ser que eu precise. Se for um caso, um exercício de uma FUVEST, de uma Unicamp, que eu preciso do valor da constante R e ela não esteja no enunciado do exercício, é porque essa constante apareceu no enunciado da prova. E aí esqueceram de transcrever ela para cá. Você pode buscar o valor dessa constante em algum outro exercício, ó, aqui no de baixo já tem R igual a 0,082, ó, o exercício 13 também tem o valor da constante, ou vocês podem pegar aqui no e-book de vocês, também tem essa informação aqui no resumo do valor da constante, tá? Então, tá aqui a equação, no meu resumo, temperatura sempre em Kelvin, o valor da constante fora do sistema internacional. Se a pressão estiver em ATM, o volume estiver em litros, a constante vai ser 0,082, ATM vezes litro por mol Kelvin. Se estiver no sistema internacional, o volume obrigatoriamente tem que estar em metros cúbicos e a pressão em Newton por metro quadrado. Aí a minha constante vai aparecer em joules por mol Kelvin. E aí o valor dela vale 8,31. Se estiver em unidades de caloria, mol e Kelvin, a constante vale 1, tá? Então, nem uso isso aqui. Cal por mol Kelvin, nem sei se é 1 mesmo, tá? Mas normalmente a gente não usa essa unidade em calorias. A gente converte calorias para joules, tá? Então, preciso prestar atenção nas unidades do R para saber as unidades de pressão e volume, e também a temperatura. Outra coisa que aparece aqui no enunciado, que eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu sei que isso vai dar problemas, na hora que vocês forem fazer o exercício, vai falar, olha, o resultado não bateu, né? Ah, cadê a lista? A lista está aqui. O resultado não confere. Então, eu tenho aqui um exercício, deixa eu ver, um ou mais até, que fala, aqui, ó, o 13, CNTP. O que seria CNTP? CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Tá, mas quais são as condições normais de temperatura e pressão? Nas condições normais de temperatura e pressão, vocês costumam achar que a temperatura é a temperatura ambiente. Não é, tá?
Tá até aqui no e-book. Condições normais de temperatura e pressão significa que a temperatura é de 0 graus Celsius, que é o mesmo que 273 Kelvin. E a pressão, nessas condições, ela é de 1 atmosfera, que é o mesmo que 10 elevado à quinta Pascal. 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Então, CNTP não é temperatura ambiente, é temperatura de 0 graus Celsius, o que corresponde a uma temperatura de 273 kelvins, e nessa condição a pressão é de 10 à quinta Pascal. Então, preciso ficar atenta com isso. Outra coisa também que vai acontecer, cadê a lista? Está aqui, na lista de vocês, e que vocês também vão precisar ficar atentos. Em algumas situações, o volume vai aparecer em litros, e eu não vou poder trabalhar com o volume do gás em litros. Então, aqui no exercício 9, não vai ter problema nenhum eu trabalhar com o volume do gás em litros, porque eu vou usar P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, tudo bem. Se o volume está em litros, a pressão está em atms, eu não vou precisar da constante, eu não vou precisar do R. Mas em algumas situações, eu vou ter o R no sistema internacional e o volume em litros. Como é que eu converto de litros para metros cúbicos? Então, tá aqui, ó, tem um gráficozinho, mais para frente eu vou deduzir todas essas equações que aparecem aqui nesse resumo, ó, de pressão de gás, de energia cinética, tá? Eu vou deduzir essas que estão aqui em cima, mas aqui embaixo aparece a conversão, tá? De litros para decímetros cúbicos, a unidade não muda, 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico, porém, 1 litro é o mesmo que 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? E 1 atm é o mesmo que 10 a quinta Pascal, que é Newton por metro quadrado. Então, vão ter exercícios que a gente vai precisar fazer a conversão. Aqui no e-book de vocês, tem aulas gravadas do ano passado, de misturas gasosas, tem a aula gravada aqui de transformações gasosas, tem a prova, o gabarito da prova de vocês, tenho também primeira lei, segunda lei da termodinâmica, coisas aqui que já estão mais avançadas, tá? Tem uma aula, se eu não me engano, de questões comentadas sobre transformações gasosas, tá aqui, ó. Transformações gasosas, tem uma aula de questões comentadas. E tem um slide aqui de questões comentadas sobre esse assunto, tá? Até baixei aqui o slide para abrir, para a gente dar uma olhadinha nos tipos de exercícios que aparecem para nós, que são aí parecidos com o da lista. Se eu for procurar aqui na minha pasta, vai demorar bastante tempo aí para eu achar, tá? Então, peraí que eu vou fechar isso aqui. Ah, eu queria também, antes que eu esqueça, pedir para vocês darem uma olhadinha no sistema do colégio, tá? Na parte de vocês, de alunos, antes de olhar aqui o exemplo e antes que eu esqueça, e verifiquem lá na turma de vocês as notas de vocês e a média de vocês, tá? Eu passei, acho que tudo ontem à noite para o sistema, referente ao terceiro bimestre. Então, na parte de avaliações, vai aparecer L1, L2 e L3. L1 é a nossa primeira lista, não lembro se é de termômetros que a gente fez ou se foi de dilatação. L2 é o vídeo e L3 é a lista de equilíbrio térmico. P1 é a nossa prova. E aí tem a somatória das notas, né? Para dar a média final. Vou pegar aqui o caso do Adriel como exemplo. Quando a gente soma 2 com 3, com 2, com 2,5, não dá 10, tá, gente? Isso aqui dá 9,5. Por que a média do Adriel virou 10? A média do Adriel virou 10 porque ele tinha 0,5 pontos referentes à dinâmica do jogo verdade ou mentira, que a gente fez no comecinho do bimestre. Então, tem médias que a somatória vai bater e tem médias que vai acontecer o que aconteceu aqui no caso do Adriel, que a média não vai conferir com a somatória, exatamente porque tem meio ponto de tarefa. O que eu preciso que vocês façam depois com calma é entrar no sistema e ver se as notas todas foram digitadas de maneira correta. A somatória está correta, porque foi o próprio sistema que fez aí a somatória.
Talvez eu não tenha colocado meio ponto referente à dinâmica, aí eu preciso que vocês me avisem se tiver alguma nota digitada errada, ou se por acaso tiver faltando o meio ponto da dinâmica do jogo, para eu acrescentar aqui na nota de vocês. Façam isso ainda hoje, porque o sistema vai fechar. Hoje eu ainda consigo alterar, aqui na minha casa, a nota para vocês. Mas se deixar para fazer isso depois ou a semana que vem, aí eu tenho que mandar um e-mail para a secretaria do colégio, solicitando que a secretaria do colégio faça essas alterações, tá? Peça também aí para os colegas que não estão presentes na aula hoje, dar uma conferida e me avisar o mais rápido possível, exatamente para que eu possa fazer as correções sem demorar muito tempo. Porque depois vai depender da secretaria, gente. Aí é hora que a secretária conseguir abrir o sistema. Primeiro ela tem que ler meu e-mail, né? Aí vai demorar para ela ler meu e-mail. Aí tem que esperar ela ler o e-mail. Tem que esperar ela responder para mim. Tem que esperar ela abrir o sistema. Achar a nota que ela tem que modificar da tarefa. Alterar a média. Aí ela precisa alterar tudo para vocês ali no sistema. Então, se possível, me avisem ainda hoje, certo? Então, já estamos no quarto bimestre, já estamos na lista de transformações gasosas. Vou pegar aqui um exemplo qualquer de transformação, só para a gente dar uma olhadinha como é que o exercício me faz perguntas sobre esse assunto, tá? Então, eu estou pegando essa questão aqui, ó, tem toda a resolução dela aqui no PowerPoint, depois vocês dão uma olhadinha com calma. Eu vou aproveitar aqui esses minutinhos finais, eu vou fazer uma só com vocês, e aí depois eu vou fazer a chamadinha e encerro a aula, porque eu acho que isso aqui é só substituição de fórmula, construção de gráficos, coisas que vocês do segundo MEC já são capazes de tirar de letra. O que diz esse enunciado? Peguei aqui um aleatório de questões comentadas. Depois, quem quiser, vê toda a aula de questões comentadas lá no YouTube, tá? Um gás perfeito realiza um ciclo 1, 2, 3, 1, formado por 3 transformações. 1, 2, isobárica, 2, 3, isovolumétrica, 3, 1, isotérmica. Em 1, suas variáveis de estado são pressão P1, volume T1, volume V1, tá aí os valores, temperatura T1. Na transformação isobárica, o volume do gás é duplicado, e ele quer que eu calcule os valores das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura em cada um dos dois outros estados. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo nessa situação. Eu vou ter um ciclo, eu vou fazer provavelmente o gráfico desse ciclo, né? E aí eu vou separar aqui algumas informações a respeito das transformações gasosas. O que eu sei dessas transformações? Eu sei que de 1 para 2 é isobárico. Isobárico significa pressão constante. Pressão não muda. Depois, de 2 para 3, ele me deu como informação que é um processo isovolumétrico. Isovolumétrico significa, então, que eu não vou ter variação de volume. Volume constante. E depois de 3 para 1, ele está me dizendo que a temperatura é que é constante, é isotérmico. Ele me deu como informações dados iniciais do meu problema. Então, quais seriam esses dados iniciais do meu problema? Pressão no ponto 1, 2 atm. Volume no ponto 1, que é 1,5 litros. E a temperatura no ponto 1, que é de 20 graus Celsius, e automaticamente eu já vou converter para Kelvin, somando 273. Eu não posso esquecer de fazer isso. Então, se eu quiser já começar a construir um gráfico, eu vou construir aqui um gráfico de pressão por volume, tá?
pressão na unidade que ele me deu mesmo, ATM, volume na unidade que ele me deu, litros. Lembrando que litros é com L maiúsculo, tá? Aí ele vai sofrer uma transformação isobárica. Primeiro eu vou localizar esse meu ponto 1. Esse meu ponto 1, ele está lá na pressão de 2 atms, então eu vou pôr aqui um 2, com um volume de 1,5. Vou pôr aqui, ó, volumezinho, 1,5. Aqui seria o meu ponto 1. O gás está com essa pressão, com esse volume e com essa temperatura. Como ele vai sofrer uma transformação isobárica, eu já sei que a pressão não muda. Então, do ponto 1 para o ponto 2, a pressão é a mesma. Eu sei que nessa transformação isobárica, ele me deu como informação que o volume dobrou. Então, se o volume dobrou, eu sei quanto vale o volume desse gás aqui nesse ponto 2. O volume do gás vale 3 litros. Tá? Então, eu já sei que na condição inicial 1, eu tenho essas condições. De 1 para 2, o volume dobrou, o volume passou a ser 3 litros. A pressão continuou a ser a mesma, 2 atm. Resta-me saber o que aconteceu com a temperatura. Para saber o que aconteceu com a temperatura, eu vou fazer P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2. Como a pressão é constante, eu cancelo os P's. E aí eu substituo o volume 1 por 1,5, a temperatura 1 por 293, mantenho, substituo, né, o volume 2 por 3 e coloco aqui o meu T2, que é o que eu quero descobrir, tá? Porque eu quero volume, pressão, ele quer saber tudo nesses 3 estados. Pressão, volume e temperatura. No ponto 2 e no ponto 3. Daqui eu tiro, então, essa temperatura em Kelvin, né? Como sendo 586 Kelvin, que é o mesmo que 313 graus Celsius. Tá? Então, achei aí a temperatura. Aí, o que acontece com esse gás, que está no estado 2, ele vai para a situação 3. Onde seria a situação 3? Na situação 3, quando eu estou indo de 2 para 3, é uma transformação isovolumétrica. Isso é, o volume vai ficar constante. Deixa eu só voltar aqui para ver se é isso mesmo. Em 1, suas variáveis são, na transformação isobárica, 1, 2, o volume é duplicado. Calcule os valores das velocidades, pressão, volume em cada um dos casos. Então, agora eu vou de 2 para 3, no processo isovolumétrico, que está escrito aqui em cima, ó, isovolumétrico, tá? Se eu vou causar uma transformação isovolumétrica, isso significa que o volume mantém-se o mesmo. Então, eu estou indo de 2 para 3. Então, o volume permanece 3 litros. Tá? Porém, nessa transformação isovolumétrica, deixe-me ver o que vai acontecer. Vou voltar lá no enunciado que eu me perdi um pouquinho, me distraí aqui. Isobárica, isométrica e isotérmica. Em suas variáveis, estados são P1, V1, T1. Na isobárica, o volume do gás é duplicado. Calcule os valores das variáveis dos estados, pressão, volume e temperatura. Então, a primeira transformação foi isovolumétrica, a segunda vai ser isométrica. Então, vou manter o volume constante, mas para manter o volume constante, eu vou aqui diminuir a pressão do gás, e depois eu vou pôr uma curvinha aqui, ó, tá? Por que eu vou pôr uma curvinha aqui? Porque de 3 para 1, né? Que vai de 3 para 1,
é um processo isotérmico. Então, primeiro foi isobárico, pressão constante, depois foi isovolumétrico, e depois foi um processo isotérmico. Eu preciso só voltar, que eu acho que estou comendo alguma informação aí do enunciado com relação ao que acontece com a pressão. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo lembrar o que acontece com a pressão. O volume é 3. Tá. Como a temperatura em 1 e 3 é a mesma, porque de 3 para 1 é isotérmico. Se de 3 para 1 é isotérmico, a temperatura em 3 é igual à temperatura em 1. Isso que eu estava esquecendo. De 3 para 1 é isotérmico, então a temperatura em 3 é 20 graus Celsius, que é o meu 293 Kelvin, tá? Eu sei porque é isotérmico. Então, se a minha temperatura aqui aumentou, né, de 1 para 2, a temperatura aumentou, e aí eu tive um processo isovolumétrico e depois isotérmico, no isotérmico aqui do 3, no 3 eu tenho que ter a mesma temperatura do 1. Então, se o 3 tem a mesma temperatura do 1, e a temperatura do 1 é menor que a temperatura do 2, é porque de 2 para 3 a temperatura diminui. Se a temperatura diminuiu, é porque a pressão diminuiu também. PV é nRT. Pressão diminui, temperatura diminui, quando o volume é constante. Por isso que o meu gráfico aqui desceu. Agora eu consigo descobrir o P2, o P3, né? Para pôr ali no meu gráfico. Então, eu vou fazer P1, V1, T1 igual a P3, V3, T3, porque assim eu consigo cancelar a temperatura, tá? Para não ficar trabalhando com esses números aí em Kelvin, que são números muito grandes. O P1 é 1 atm, o V1 é 1,5, a pressão 3 eu não tenho, mas o volume 3 é 3 litros. Daqui eu tiro que a pressão 3 é 1,5 dividido por 3, e 1,5 dividido por 3, isso vai me dar meio. 1 sobre 2. Meio ATM. Então, ó, tá aqui no gráfico. Professora, o Bruno falou ali no chat, P1 não é 2 atm. É 2? Ai, perdão. Desculpa. Então, essa pressão dá 1. Obrigada. Tá aqui. É 2 atm. Muito obrigada, viu? Eu não consegui ver o chat porque eu tô na tela cheia. Então, aqui é 1 atm. Muito obrigada. Tá? Então, 2 vezes 1,5 é 3, que dividido por 3 vai dar 1. Eu pus 2 aqui. 1 atm. Tá certo? Então, fiz aí, usei todas as informações, tem que ficar atento com o tipo de transformação que está ocorrendo, tá? Para saber o que fica constante e o que não fica. Então, 1 e 3, ou melhor, de 3 para 1 foi isotérmico, então de 3 para 1 eu mantive temperatura constante, por ser isotérmico. De 2 para 3 eu mantive volume constante, por ser isovolumétrico, e de 1 para 2 eu mantive a pressão constante por ser isobárico. Mas o problema quer como resposta pressão, volume e temperatura nos 3 estados. Então, minha resposta fica P1 é 2, V1, 1,5, temperatura 1, 293, pressão 2, 2 atm, volume 3 litros, temperatura 586, estado 3, pressão 1 atm, volume 3 litros, temperatura 293 Kelvin, tá certo? Eu acabei aí ocupando todo o tempo da aula, eu vou descartar aqui meus rabiscos, eu vou fazer a chamada rapidinho, pessoal, e aí eu libero vocês, tá bom? Tenho aí 3 minutinhos, é o tempinho da chamada. A resolução do exercício, eu vou deixar ela aqui do PowerPoint aqui para vocês,
porque eu apaguei os meus rabiscos muito rapidamente e acabou de não dar tempo, às vezes, de tirar print, né? Então, tá aqui a resolução do exercício que eu acabei de fazer. Se estiver presente, põe um S para mim no chat à medida que eu for chamando. E aí, se quiser sair da aula, também pode sair. Vai ter um bom final de semana prolongado. Lembrando que segunda-feira nós não teremos a nossa aula. Adriel, se estiver presente, põe um S para mim. Aí, Adriel. Ayrton. Alexandre. Arthur. O Naomi. Arthur tá na Naomi, não? Bia, eu não tenho, né? Cancelou. Bruno. Salve, Bruno. Caio. Cauã. Eric, eu também não tenho. Flávio. Gabriel Alves. O Kenzo eu também não tenho. Gabriel Mício. Guilherme. Salve, Gui. Henrique Casarim. Henrique Penzo. Isabela. Isabelle. Jefferson. João. Joaquim. Josias. Luana. Salve. Lucas Eduardo. Lucas Henrique. Luca Oliveira. Marcos Santos. Maria Briane. A Duda aqui eu não tenho. Eu tenho a Duda Vicky. Dudinha tá aí. Marina. Matheus Pachela. Matheus Pereira. Matheus Gonçalves. Matheus Quadros. E o Matheus Salles, que também tá aí. Milena. Naira. Nicolas. Olivia. O Pedro Rezende não. Rafaele. Renan. Rodrigo. Rian. Ian. Pessoal, muito obrigado pela presença na aula. Um bom final de semana, um bom feriado para vocês. E a gente se fala novamente na sexta-feira da semana que vem, ok? Aproveitem aí o feriado de vocês, tá certo? Imagina, eu estou interrompendo aqui a gravação e estou em seguida interrompendo o compartilhamento da aula. Bye, bye, gente. Até sexta.